ideia desta conversa tem a ver com, primeiro, está muito relacionada com a minha experiência de produtor e como é que surgem novos atores no cinema em Portugal. Muitas vezes há muitos, como é que se diz, preconceitos relativamente a onde vêm os atores, que têm que passar por escolas de cinema, têm que passar por isto, têm que fazer uma tradição do teatro, a tradição dessas coisas todas. E que há uns anos, com o desenvolvimento da ficção na televisão e as telenovelas, isso tudo, houve uma necessidade de encontrar novos atores, através de séries para adolescentes ou através das novelas, através disso tudo. E começou a haver o aparecimento, penso, de novos rostos e novos atores, mas sempre tem havido uma separação um pouco, aquela quase como como eu dizia, um preconceito das pessoas ligadas dos realizadores de cinema relativamente a atores que foram descobertos de outra maneira, através das telenovelas e isso tudo. E curiosamente, eu penso que isso acho que é um erro tremendo, porque apesar de eu estar ligado, como sabem, a um cinema e a uma produção muito específica, como com os filmes de João Oliveira, de João César Monteiro, de Alva de Moraes e muitos outros, da parte deles, de uma certa maneira, nunca houve esse preconceito. Portanto, cada vez que havia uma proposta ou havia um cast, a preocupação deles nunca foi de onde é que eles vinham ou deixavam de ir. Era por isso simplesmente se realmente eram aquilo que eles andavam à procura para o papel ou não. Portanto, essa situação existe mais, penso eu, na parte de uma certa dos próprios profissionais do que existe dos próprios realizadores. Felizmente penso que as coisas estão a ser ultrapassadas e a conversa hoje era um bocado para saber como é que começou o trajeto destas novas atrizes portuguesas e como é que pela primeira vez eles encontraram, se quiser, o cinema, como é que saíram do espaço, sobretudo, isto era mais para a Joana Ribeiro e para a Vitória Guerra que para a Joana aqui, Verona, mas como é que saíram desse espaço e encontraram outros. Também outra coisa que mudou muito o panorama para os atores em Portugal foi a multiplicação de curtas-metragens que começou a ser produzida e que permite, se quiser, jovens talentos de poderem emergir em qualquer destes setores. Pronto, isto é uma espécie de introdução da pequena conversa que vamos fazer à volta disso, mas essencialmente nós estamos aqui para as ouvir e, portanto, gostava de perguntar primeiro à Joana qual tem sido o trajeto dela, de onde é que ela veio e quais são as perspectivas que ela tem e o que é que cada uma destas experiências lhe tem trazido. Cada uma destas experiências refere-se a teatro, cinema e televisão. Diversos cinema e televisão. Pronto, eu em comparação com as outras duas atrizes que não estão cá agora, tive um percurso diferente, não é? Elas tiveram não formação profissional enquanto teatro e formaram-se pela experiência televisiva e começaram a fazer cinema, uma mais tempo que outra, mas relativamente recente. O meu caso foi um bocadinho diferente. Eu sou atriz desde os 8 anos, que faço teatro amador no Alentejo, em Portugal. Depois fui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, onde continuei a estudar teatro e onde fiz uma participação televisiva na Globo, mas a minha coisa, desde miúda, sempre foi teatro. Quando voltei a Portugal, continuei a estudar teatro, fiz espetáculos aqui no TEC, com o Carlos Avilés, fui para o Conservatório, sempre fui muito viciada em formação. Isto é uma questão pertinente, porque há vários atores, por exemplo, agora lembrei-me do francês, do Mathieu Amalric,
ou do Melville Poupeau, que é um ator incrível e que nunca fez teatro, por exemplo. Há vários atores que não têm formação de faculdade, de base, e ainda assim são atores extraordinários. Eu é que sou um bocadinho viciada em formação e muito viciada em trabalho. Pronto, é uma coisa minha desde muito cedo. Eu estreiei-me no cinema com 14 anos. De uma participação pequenina num filme em película do Rodrigo Areias, produzido por ele no Norte, um filme com pouca visibilidade na altura, do João Trabugo. Depois fiz o filme do João Botelho, A Corte do Norte, e depois, como o Paulo estava a dizer, fiz muitas curtas-metragens. Já devo ter feito mais de 20 e tal curtas-metragens em vários países. Depois tive a oportunidade de fazer uma personagem muito importante e forte, com 17 para 18 anos, que foi Como Desenhar um Círculo Perfeito, do Marco Martins, e o meu percurso sempre foi mais relacionado ao teatro e ao cinema, e a televisão foi uma coisa que chegou mais tarde, nomeadamente agora. Para mim, as três coisas são válidas e são importantes. Agora já temos igualados, 3-3. Olá, Para mim as três coisas são válidas e são importantes, e acho que não tem que haver preconceito, e de alguma forma estou feliz por estarmos a viver numa geração, não quero estar a contradizer o que o Paulo disse, mas nos realizadores que nomeou, já eles próprios não tinham preconceito com atores que vinham da televisão, não sei. Sei que quando eu comecei a fazer cinema com 14, 15 anos, portanto já lá vão 10 anos, havia muita coisa de os atores de televisão não fazem cinema. Felizmente, eu vejo que as coisas já não são assim tão restritas quanto isso, e ainda bem, porque há belíssimos atores a fazer televisão, há belíssimos atores que trabalham sem formação, e acho que as coisas têm que ser, se a pessoa pessoalmente e profissionalmente tem alguma coisa, algum contributo para aquele projeto e se encaixa bem ali e se vai enriquecer o projeto, deve ser aceito independentemente do background que tenha. Agora, é claro que eu acho que a formação é sem dúvida importante, porque é muito diferente ser um ator disponível e gostar do que se está a fazer, do que ser um ator que tem realmente ferramentas técnicas, seja lá com quem esteja a trabalhar e que tipo de linguagem se utilize, ele sabe mais rapidamente chegar a um sítio porque tem um background de estudo, desde cultura geral, conhecimento histórico, a filmografia que viu, que o influenciou e que o torna a pessoa que é, com o imaginário que tem, mas obviamente torna-se, acho eu, mais ágil, com menos truques e mais rico. Portanto, eu acho que a formação é sem dúvida importante. Embora, como eu já dei estes exemplos de atores que não tiveram essa formação e que ainda assim são belíssimos. São três áreas muito diferentes e que é preciso saber executá-las de maneira diferente. O teatro requer coisas que o cinema não requer. O cinema requer coisas que a televisão não requer. É preciso lembrar que isto também houve esta história isto é uma velha, se quiser, dicotomia que existe no cinema e muitas vezes, e que antigamente, nos anos 50 e nos anos 40, qualquer técnico, qualquer realizador, qualquer ator tinha que ter uma formação, tinha que ter, se quiser, uma escola, tinha que ter isso. O teatro era muito importante, não havia televisão também, ou não havia, ou a televisão que havia não havia, permitia isso tudo. Eu não estou a falar só em Portugal, estou a falar também no estrangeiro, por exemplo em França. E depois, nos anos 60, houve aquela revolução do cinema novo, um pouco, em que, no fundo, era qualquer pessoa pode ser ator. O que não é verdade, como deve calcular, mas quer dizer que, a partir daí, começou-se a questionar se era absolutamente necessário ou não a formação, o teatro, para se conseguir ser ator. Eu, mais uma vez, e portanto entrou-se num campo diferente. O aparecimento da Ana Karina, o aparecimento de muitos atores ligados à Nouvelle Vague foram quase gestos, como é que se diz, de amor, quase, dos realizadores relativamente a possíveis atrizes que posteriormente se transformaram, algumas delas, em grandes atrizes. E depois encontrou-se o equilíbrio, logicamente, em que realmente há tipo de projetos e realizadores que necessitam trabalhar com atores com uma determinada formação, com uma determinada coisa, e outros que querem fazer esse tipo de descobertas. Mas eu acho que, de uma certa maneira, portanto, para mim é
as situações que não há regras explícitas e, portanto, os trajetos particulares de cada um é que são interessantes. Quer dizer, o que é interessante é de onde é que vêm, para onde vão e como é que querem. Por exemplo, a Joana, penso que tem um trajeto diferente. Quer dizer, como é que ela chegou, no fundo, foi nas telenovelas, começou, não é? Nos Morangos com Açúcar, não sei se Não, comecei no Dancing Days há 3 anos atrás. Dancing Days. E como é que lá chegaste e como é que a partir daí depois ficaste na novela e depois o que é que querias? Realmente queres ou não fazer cinema ou se não queres e como é que, pronto, o aparecimento no cinema, depois podemos falar mais aqui um bocadinho, mas quer dizer, é sobretudo neste momento um pouco como é que, e que ser atriz para ti foi um hobby, se foi qualquer coisa que sempre quiseste fazer, era um pouco isso que eu gostava que me dissesses. Não foi assim uma coisa, um desejo que eu tivesse desde muito nova. Aliás, eram mais os meus pais que puxavam por mim para investir um bocado nessa área do que eu propriamente que decidi que queria ser. Eu acabei o secundário, entrei em arquitetura, fiz um semestre, mas pronto, não estava propriamente feliz com aquilo e fui um mês para Nova Iorque fazer um workshop em representação em cinema e gostei muito, foi uma das melhores alturas da minha vida, sem dúvida. Acho que me encontrei um bocadinho lá, não sei se foi por estar em Nova Iorque, se foi por estar a relacionar-me com pessoas que eram muito diferentes dos meus amigos cá e com os quais eu me identificava mais, se foi por perceber que era aquilo que eu queria fazer. Mas lembro-me depois de chegar a Portugal e ter o desejo de ingressar numa escola em Londres ou em Paris ou mesmo até em Nova Iorque para estudar os ditos 3 anos do curso. Entretanto, o meu pai soube de uma audição para uma telenovela e eu fui mesmo numa de experimentar, de ver como é que era uma audição, para depois, quando fosse fazer audições para entrar numa escola, já estar mais ou menos preparada. E tive sorte de ficar com o papel, foi assim... Pronto, eu não estava à espera que aquilo acontecesse, não era bem o que eu queria, nunca tinha pensado em fazer uma telenovela, confesso que se calhar era um bocado preconceituosa nesse aspecto, mas fiz e gostei imenso e depois fiz outras. O que mais me fascinava, se calhar, neste mundo e o que mais onde eu tinha mais curiosidade de ir e o que eu tinha mais curiosidade de experimentar era, sem dúvida, o cinema. Entre teatro, televisão e cinema, pronto, o cinema sempre foi aquilo com o qual o que eu via mais, o que eu gostava mais, onde eu me identificava mais, e nunca pensei ter essa oportunidade tão cedo de experimentar cinema, porque houve-se muito essa questão do preconceito quando se começa em televisão. Há muito o preconceito das pessoas que começam, porque na televisão normalmente as pessoas... Há muita gente que faz televisão que está lá por ter uma cara bonita e por ser simpático e pronto, e no cinema isso não chega e há esse preconceito e eu tinha muito medo que por causa disso não pudesse fazer cinema, mas pronto, tive a sorte de conseguir fazer e de poder fazer. Mas o filme do Carlos foi o teu primeiro filme? Sim. Não tinhas feito nada? Está bem. Sim, foi o primeiro. Porque eu fui por todo o primeiro filme em que a Joana entrou, que é o filme do Carlos Saboga, Uma Hora Incerta, que estreou em Portugal, ainda vai estar segunda, terça e quarta em Nimes, se não viram, e que ela, pronto, a escolha foi o Carlos que fez casting e que te escolheu e que a partir daí foi a primeira experiência, realmente foi uma experiência extremamente mais positiva, foi fantástica, penso que é a descoberta de uma atriz, assim como com a Joana tinha tido a experiência, a primeira a sério foi Os Mistérios de Lisboa, e que também foi surpreendente e pronto, mas neste momento agora a vossa vontade, quer dizer, a Joana sei claramente que tem uma vontade, a Joana Verona quer dizer, no fundo fazer teatro e cinema, essencialmente. Estás a fazer novela agora também? Estou, um espetáculo com a Mónica Calha e a novela da TVI. A novela e um espetáculo de teatro ao mesmo tempo.
Mas também a vantagem da novela, também atenção, das novelas em Portugal, quando tens uma produção de 10 ou 15 ou 20 longas-metragens, é absolutamente impossível tu que queres ser ator e sobreviver. Sim. É praticamente impossível, quer dizer, mesmo os grandes atores não sobrevivem só por isso é que eles estão neste momento na novela, ou estavam no teatro, na época áurea do teatro, em que havia público, muitas peças, isso tudo, como os antigos atores, não é? Quer dizer, mas depois aquilo foi uma desgraça, quando se acabaram grandes atores na casa dos artistas, praticamente, quer dizer, sem um tostão, sem saberem como sobreviver. Portanto, é preciso perceber que, felizmente, que a televisão e que as novelas trouxeram uma base, pelo menos, que permita às pessoas, depois, inclusivamente, poder escolher o que querem. Porque senão teriam que aceitar qualquer coisa que lhes aparecesse, não é? Quer dizer, tendo as novelas, vocês têm pelo menos essa liberdade depois de escolher no cinema ou no teatro aqueles projetos que vos interessam mais, não é? Portanto, é isso que sou um grande defensor. Se quiser que os atores façam novela e que... Mas isso foi uma coisa que mudou, Paulo. É? Isso foi uma coisa que mudou. Não mudou. Há 8 anos não era bem. Não é bem assim. Eu só dizia, tenham cuidado. A única coisa que eu dizia era diferente. Dizia, tenham cuidado, não façam aquele tipo de contratos ou aquele tipo depois, ou não se... O problema é que depois há um determinado tipo de atores que aceitam aquele conformismo, que aquilo é muito prático. O problema é quando te acomodas completamente àquilo, de forma a que depois já não tens tempo sequer para aceitar outros convites ou para desafiar noutros sentidos. Agora, se um ator faz uma novela de vez em quando, por uma questão de gostar daquele registro, por uma questão de Portugal ter menos mercado em termos teatrais ou termos cinematográficos, por uma questão financeira, mas ainda assim consegue fazer teatro ou cinema aqui ou noutros países, perfeito, é a conjugação perfeita. O problema depois é quando um ator se mete, para mim, não é? Registros para o Paulo também, se coloca nesse caminho só e depois começa a rejeitar muitos trabalhos paralelos porque deixa de ter tempo e as pessoas também deixam de o convidar e ele fica conotado ali só. Eu acho que pronto, como é que é o provérbio, águas paradas não movem moinhos. Acho mesmo que as pessoas não podem estar só no mesmo país, não podem estar só a trabalhar com a mesma pessoa, mas depois pronto, isto tem a ver com o nível de inquietação artística de cada um. Mas, evidentemente, a novela dá-te uma coisa incrível e tens mais experiência e eu acho que, pronto, que tu vais concordar, que é mesmo uma eficácia muito grande. Tornas-te um ator muito rápido, muito eficaz. Ali tens que ser eficaz. Tem que chegar rapidamente a sítios difíceis. Como fazer bem em pouco tempo. Mas é impressionante que tanto a Joana Ribeiro como outra atriz, a Vitória, que devia estar aqui, que não está aí, que começaram, é impressionante porque a minha experiência com vocês, quando eu vi, e que de uma certa maneira falei com o Carlos e falei na altura com o Luís, nem foi com o Luís para primeiro, é que vi as novelas sem som. Foi impressionante, mas só a maneira de se mexerem da coisa, depois punham o som, vocês tinham... Quer dizer, no meio dos vossos colegas e disso tudo, havia qualquer coisa que ressaltava. E que havia um lado, percebes, é aquela coisa que se diz que no cinema, uma luz que sai, não é de vocês, qualquer coisa que transparece. Isso não é toda a gente que consegue fazer isso. Quer dizer, há pessoas que se transformam, percebes, quando têm as câmaras. E isso sente-se também. Quer dizer, sentia-se em ti e na Vitória, mais uma ou duas pessoas, quer dizer, que eu não vou nomear agora, porque ainda não trabalhei com elas, mas realmente que não existem todas. E não é o ser bonita. Há qualquer coisa de outra, não é? Porque portanto, há jovens atrizes nas novelas que são tão bonitas como vocês, mas vocês ressaltavam realmente na presença, da maneira e disso tudo. E isso é que tinha piada, porque e vejo por outro lado atores que eu tenho alguma consideração, que se deixam ir e são de uma preguiça enorme nas novelas e aquilo é tudo, não, são maus. Portanto, há também isso, porque depois também é como é que se encara o trabalho que se está a fazer e essas coisas. E há atores que se deixam ou que são mal dirigidos, ou não são dirigidos, ou se dirigem eles próprios, e depois, de uma certa maneira, aquilo não funciona. Portanto, a novela, mas é um pouco isso, por acaso tem piada, que foi assim que eu reparei em você. Sem som.
Tem som. Exato. Portanto, a depois ouvi. dicção era péssima, mas a presença era Não era isso, era maneira de coisa. Isso depois é lógico, depois punha o som para ouvir e como é que era, não é? Claro, Mas quer dizer, tudo. mas uma primeira coisa, isso é também a minha relação com a televisão, que é um bocado estranho, que é, às vezes põe as imagens e põe a música clássica ao vivo, não é só para distrair, e foi isso, você diz assim, alto, há aqui qualquer coisa. Mas é lógico que punha o som isso. Tu não, tu foi, eu não tinha visto ainda, e foi o Rui que foi num casting com o Raul, não foi? Completamente. Quais são os teus projetos, Joana? Os meus projetos? Agora estou a acabar a novela e não sei. Ela tem um projeto. Está ligada, mas depende um bocado de mim, se pode dizer, se eu conseguir montar o projeto. Penso que sim, o Risoto está cá. Quer dizer, é curioso porque foi o Andrzej Zulawski que filmou o Cosmos, que vai estar, tem um projeto, uma adaptação do Victor Hugo, e eu mostrei-lhe o filme do Saboga, porque ele andava à procura de uma jovem atriz, 17, 18, 19 anos, por aí. E eu disse, olha, eu acabei de fazer um filme com uma jovem atriz portuguesa e mostrei-lhe, e ele ficou absolutamente fascinado. E penso que neste momento, se entretanto a Vitória não crescer muito, não é? E se a gente conseguir fazer o filme para o ano, se for daqui a 3 anos já será mais complicado. Pois. É ela que tem o papel, porque é uma jovem. Pois há isso também, quer dizer, os papéis são para uma determinada idade. Ainda há pouco, o papel que a Joana fez no Amor Incerta, fui eu que me atrasei e o que fez, e era para ser a Joana Verona a fazê-lo. Bem, temos o mesmo nome, não é isso difícil. E depois o Carlos já dizia que já precisava de alguém mais novo, que não via, não vejo muito bem a diferença entre elas, mas pronto, não, os realizadores vêm. E a Câmara não vê, agora os realizadores vêm e pelo menos isso tudo. Mas portanto eu só espero é que estas oportunidades que existiram abram as portas para outras. A Joana, depois dos Mistérios, fez muita coisa e está sempre a trabalhar. E penso que agora tens mais alguns projetos à tua frente, não? Vamos ver. Vamos ver? Sim, essa coisa das idades e dos atores, eu este ano perdi 3 filmes. Um francês, um alemão, 2 franceses e um alemão. 2 protagonistas e uma mulher do Malville Popô. O filme do Kechiche, o filme do Ulrich Kohler, alemão, e o filme da Justine Trier, francesa. O do Kechiche não se vai fazer tão cedo, portanto não podes te preocupar, porque esse filme já estava abandonado. Soube disso ontem. Só. Pronto, é esta coisa de que os atores estão sempre a perder trabalho. Eu perdi 3 filmes este ano, com a maior das normalidades. Escolheram 3 atrizes 10 anos mais velhas que eu. Ou seja, quanto? 8, 9 anos, 10 anos mais velhas que eu. Isso é possível? É, porque eu tanto posso fazer personagens de 19 como posso fazer personagens de 29. Tenho aqui um leque muito grande. E então, às vezes, um realizador acha que eu não posso fazer de 29, então vai escolher uma atriz de 34 para fazer, eu tenho 25, para fazer de 29. Outro realizador acha que eu não posso fazer de 19, só posso fazer de 22. Ou seja, tudo depende da cabeça deles. Normalmente a cabeça dos realizadores são muito complicadas. Não, tudo depende da ideia que eles têm. Eu acho que quando se perde um filme, por mais que se tenha pena, pronto, é o que está certo. É melhor assim, porque o realizador escolheu alguém que vá cumprir a ideia e vá fazer o melhor filme que ele tem na cabeça. Portanto, se és indesejada num sítio, ou se há uma pessoa mais desejada, tem que se escolher a pessoa correta. Sei lá, eu faço casting, eu faço teatro desde 18 anos. Com 12 anos fazia castings para a Globo. Comecei a fazer cinema aos 14. Portanto, eu desde que sou miúda que faço isto, eu nunca fiz outra coisa. E desde que eu tenho 8, 9 anos, que a minha mãe me ensinou que o não faz parte. Portanto, eu sou atriz desde os 18 anos. Se eu não soubesse agora lidar com o não, seria melhor ir para a economia ou para a arquitetura, porque o não faz mesmo parte. E não há problema. E eu estudei, em relação a projetos, eu estudei realização de cinema documental em Paris, numa escola etnográfica, antropológica do Jean Rouge, e um grande projeto que tenho é, para além de continuar a ser atriz, é realizar mais como realizadora. Documentários, pelo menos para já. Fiz um e estou a tentar ter tempo em cabeça para pensar noutras coisas futuras. Depois, a nível do projeto, é acabar este espetáculo que é de dança, da Mónica Calhe,
acabar a telenovela da TVI A Única Mulher, que é uma telenovela muito grande e que nunca mais acaba. Hora que está a ganhar, uma ou outra de vocês? Acho que a única mulher, nós não estamos no mesmo horário, mas acho que a única mulher é a mais vista. Não vejam A Única Mulher, porque assim eles nunca mais acabam a novela. Quanto mais virem, mais a Joana trabalha. O facto de ser a novela mais vista em Portugal e de estar a ganhar a SIC, que é uma coisa muito inédita, eles escrevem mais episódios. É séries, não é? Agora é a segunda série, interminável, então terceira série. Brincadeira. Projetos, tenho um filme no Brasil, no Rio, para o ano, confirmado. Tenho não se pode falar disto porque não está confirmado, e tenho talvez um filme em França, mas também ainda will see. São estes projetos para já. Pronto, agora tenho que sair daqui para inventar projetos o mais rapidamente possível, para vocês. E ainda por cima só tenho projetos com homens agora, pá, é uma chatice. O projeto do João Nuno é só com homens. O do João Nuno, pois é. E já o do Vieira da Silva também eram só homens. Tem que, talvez agora com a Patrícia, talvez. Tem, o próximo Fanny dela. Ardano, vai ter o da Fanny Ardano. Fanny Ardano também é só homens, são 3 atores, não é nada. Devem ter soldados e Soldados e o Stalin e uma senhora. Ok. Portanto, da Fanny Ardano também não há. Meninas. Não há ninguém. Quem é que há? O Zulavski O Zulavski, não sei, ainda não tenho o guião definitivo, sei que há um papel para uma jovem de 19 anos, depois há os outros 3 ou 4 papéis, são masculinos, mas não sei, ainda não tenho. Quer dizer, já tenho, mas ainda não vi exatamente as personagens que existem. Há mais 2 papéis femininos que eu tenho lido e depois a maior parte são masculinos. São Sim. masculinos. Há mais papéis masculinos do que Pois é, femininos. e portanto, tem piada porque nós temos ótimas atrizes e há pouca gente que escreva por lá. Agora, às 10 horas, há um filme só com mulheres, ali no casino, no jogo de damas. Só atrizes boas. Incríveis. E acho que a Patrícia quer que eu lhe produza o próximo filme, portanto eu vou exigir que seja uma sequela, mas só com... Só com mulheres. Só com mulheres. De 28 para baixo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado.